Afinal de contas, vale a pena ler Casa de Folhas, do Mark Z. Danilewski? Livro que foi tão comentado aqui nos últimos tempos desse ano. Fica por aí que eu te conto tudo, mas sem spoiler, fica tranquilo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e esse é o famigerado retorno das resenhas solos aqui neste canal. Eu tinha parado por um tempo, mas aqui estamos de volta com nada mais, nada menos que Casa de Folhas, que foi trazido aqui ao Brasil há pouco tempo. Quer dizer, eles já estão há um tempinho trabalhando nesse livro, mas finalmente lançou em março desse ano pela editora Darkside. Então, esse é um livro do início dos anos 2000. E antes de falar qualquer coisa sobre esse livro, eu preciso exaltar quem traduziu e quem diagramou esse livro e, obviamente, todo mundo que esteve envolvido nesse projeto, porque deve ter sido muito difícil. A tradução é do Adriano Scandolara e a diagramação é da Lilian Matsunaga. Então, não é publi pra Darkside, mas... Oi, Darkside, minha nota, querida! Mas não é publi, é realmente algo que eu queria trazer pra vocês. Lembrando aqui que eu não vou estar dando spoiler de enredo, tá? E eu vou botar esse livro... Ele é pesado, eu não vou ficar esse tempo todo do vídeo segurando esse livro, não, gente. É isso. Vocês já viram qual que é? Ó. É isso. Eu não vou estar dando spoiler de enredo, porém, eu vou falar sobre vários aspectos do livro. Então, se você pretende ler e acha que falar qualquer coisa sobre ele pode estragar a sua experiência, você fecha esse vídeo agora. Entendeu? Aí depois você volta aqui, depois você lê. Então aproveita e assiste outros vídeos do canal se você não conhece esse canal. Então se você quer 100% de surpresa na leitura, até depois. Mas se você tem curiosidade, fica por aí que eu vou contar tudo, todas as minhas impressões, enfim, tudo. Então a primeira coisa que eu quero falar é como eu conheci esse livro e como que foi crescendo o meu interesse por essa leitura. Muito se falou dele esse ano por conta da polêmica de preço, por uma série de razões e tal. Mas esse é um livro antigo, né? Ele é antigo. Ele é do início dos anos 2000, como eu tava falando. E eu conheci por meados de 2010, 2011, por aí. E por que eu conheci? Por motivos muito específicos, porque eu sou fã da Remedy Entertainment, que é uma desenvolvedora de jogos. Alguns desses jogos da Remedy são inspirados em Casa de Folhas, tem alguns aspectos inspirados. Um deles é Control e o outro é óbvio que é Alan Wake. E já é confirmado pelo criador desses jogos, o Sam Lake, que ele se inspirou também em Casa de Folhas. Por exemplo, em Control a gente tem a questão da geometria não euclidiana. E em Alan Wake a gente tem muitos paralelos do Dark Place com o labirinto da casa. E também uma questão familiar ali também, que faz bastante sentido uma obra com a outra. Aliás, para título de curiosidade, a irmã do autor de Casa de Folhas, a Paul, ela fez um álbum inteiramente para esse livro, que se chama Haunted, e a música de mesmo nome também é sobre tudo isso, é sobre essa questão da casa. Então vale a pena vocês procurarem. E também a própria música Haunted apareceu num dos capítulos finais de Alan Wake. E do primeiro, no caso. E foi ali que começou o meu interesse por essa obra. Antigamente não era tão fácil assim de importar livro. E naquela época, eu acho que eu não conseguiria ler ele em inglês. E eu acho que hoje em dia eu levaria muito mais tempo do que eu li em português. Eu vou falar tudo pra vocês como é o livro e vocês vão entender. Não que seja impossível ler ele em inglês, mas eu acho que realmente seria um trabalho além, né? Óbvio, não é minha língua nativa, embora meu inglês seja bem ok, bem de boa. Aí, divagações à parte, eu conheci o livro, fiquei obcecada pela ideia, só que eu achava que era um livro de fantasma. E aí as minhas expectativas caíram por completo. E ainda bem que caíram, porque caíram pra melhor. Olha que susto! Acho que foi meu no break. Na hora que eu tô falando de fantasma. Dito isso, divagações à parte, sobre o que se trata Casa de Folhas. Nessa história a gente vai acompanhar 3 narrativas acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro é de um cara que tá meio ferrado na vida, que é o Johnny Truant. Ele é um aprendiz num estúdio de tatuagem, só que ninguém meio que leva ele a sério, ele dá umas viajadas de vez em quando, vamos chamar de viajada aqui por enquanto. Ele dá umas viajadas de vez em quando, ele é uma pessoa meio difícil de lidar e tal.
Só que ele tava precisando de um lugar pra morar e um dos amigos dele encontra um local porque um senhor, um veterano de guerra, morreu e a casa vai ser desocupada. Não, essa não é a casa de folhas, enfim, é só a casa do velhinho que morreu. E aí, cara, é óbvio que ele vai querer esse lugar e tal, enfim, e aí ele e o amigo dele vão lá visitar o local que esse senhor morreu e nota que tem uma vibe meio esquisita e tal. Só que o que acontece? Perto da onde esse senhor morreu, tem tipo uma abertura no chão, uma espécie, não chega a ser um alçapão, mas é uma, sabe aquelas aberturas secretas? Então o nome isso eu não vou lembrar, mas tem tipo uma coisinha secreta. E eles vão lá, mexem e encontram uma caixa cheia de pequenas coisinhas e principalmente uma resma de papel gigante com várias anotações de forma bem estranha. E várias coisas riscadas, várias coisas manchadas de... Ele espera não ser sangue, por sinal. Tudo que tu pode imaginar tem naquela caixa ali. E o Johnny fica meio obcecado. Ele pega essa caixa pra analisar o que tem. Meu querido, nada pra fazer, né? E aí ele fica obcecado em organizar sobre o que era que aquela caixa tava dizendo, né? E aí, enfim, a segunda narrativa é a desse senhor veterano de guerra, que é o Zampano. E o Zampano ficou obcecado por um documentário chamado Registro Navidson. E é aí que acontece a terceira narrativa. E parece confuso. E é e não é ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeira narrativa, Truant. Segunda narrativa, Zampano. E a terceira é o Registro Navidson. É um documentário sobre uma família que tá procurando um recomeço. Uma família que tá ali quebrando, bem perto de estar, né, ruindo de fato. E eles procuram um recomeço. Um deles, o cara é um fotojornalista, ele também é cineasta. Tem muita coisa na carreira dele, tem muita coisa no currículo dele, ele é um cara importante. Tem a mulher dele que é uma ex-modelo, que é a Karen. E tem os dois filhos, né? E também tem um cachorrinho e um gato. E eles querem se reencontrar a relação deles, ver se eles conseguem salvar esse relacionamento. Apesar dos pesares, eles amam um ao outro. Também nessa parte do documentário nós vamos ter outros personagens que são igualmente importantes, tipo alguns amigos do Navidson, algumas pessoas que o Navidson ele contrata para uma exploração na casa. Eu vou chegar lá também. E também o irmão do Navidson, que vai ser uma figura bastante importante na trama. Mas, todavia, a família é o foco do registro. Enfim, essas três narrativas vão acontecer ao mesmo tempo e todas elas vão girar em torno de uma casa muito esquisita, que foi aonde a família Navidson foi resolver morar para recomeçar a vida. Essa casa, ela é esquisita, ela é maior por dentro do que por fora, isso não é uma referência a Dr. Who, tá? Ela tem dimensões estranhíssimas e a casa age como um personagem vivo o tempo todo na história. Tudo isso descrito de uma forma que te causa frieza, angústia e um monte de coisa ao mesmo tempo. E das diversas formas possíveis. Ele é um livro de horror. E ele não dá medo da forma clássica, ele puxa de outros lados ali, na minha singela opinião. O fator humano é a parte que mais te dá medo aqui nessa história. Enfim. Aí a gente vai começar a acompanhar essa obsessão que o Johnny fica pelos escritos do Zampano sobre o registro Navidson. E ele fica querendo tentar entender o que aconteceu de fato naquela casa, tentar uma explicação lógica pelo que de fato aconteceu naquela casa e o que aconteceu com aquela família que foi morar lá, se eles conseguiram se livrar do que rolou com eles ou se eles sucumbiram ali dentro, engolido pelos horrores da casa. E o Navidson, ele fez um documentário em vídeo sobre tudo o que aconteceu com ele lá dentro, né? E foi um dos fatores também que fez o Zampano ficar obcecado com essa história. Meio que o livro faz com você, tentar fazer você ficar obcecado com a história também, depois de um tempo. Porque primeiro ele tenta te dissuadir de ler. Mas depois que você passa de certo ponto da história, que o livro para de tentar te fazer ficar pra fora da história, você fica querendo saber o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Há também quem diga que esse livro é uma enorme sátira acadêmica, misturado com elementos de horror, sabe? Ficou prolixo? Provavelmente, mas é sobre isso que a história trata. Sobre famílias quebradas, sobre degeneração da mente, tem um monte de tópicos
aqui no meio desse livro, mas ele fala muito sobre saúde mental também. Então a gente vai para a segunda parte aqui desta resenha, que é a tão falada diagramação. Olha, deve ter sido muito trabalhoso diagramar e traduzir esse livro, porque são coisas muito específicas, não é uma diagramação aleatória. Tanto as partes mais simples, entre muitas aspas, quanto as mais elaboradas, tudo tem um motivo. Tudo tem que encaixar e fazer sentido com o original, e aí entram as barreiras da língua, sabe? Por isso que, cara, tem que exaltar mesmo as pessoas que trabalharam nesse livro. Embora já tenha muito vídeo rolando por aí de como é a diagramação, eu vou mostrando aí pra vocês como ele é por dentro, pra vocês terem uma ideia. E olhando assim de fora, parece que o livro é super desafiador, e ele é até certo ponto, mas na minha singela opinião, ele é mais denso do que difícil. Não tem como mentir que ele é um desafio, ele é uma experiência, mas a partir do momento que você entende mais ou menos como ele funciona, ele se torna mais viável a leitura, digamos assim. Tem muitos capítulos de texto que ficam pela metade e terminam mais adiante, inúmeras notas de rodapé, sendo que uma boa parte são referências a coisas que, assim, sequer existem no nosso mundo, sabe? Fontes inventadas, esse tipo de coisa. E é essa parte que parece uma grande sátira acadêmica. E com o tempo você meio que vai entendendo quais são as notas que são de fato importantes e quais são umas que só acrescentam a sátira. Aí tem essas partes riscadas que fazem referência ao mito do Minotauro, da mitologia grega. E tem um sentido específico na narrativa, que eu não posso ficar falando também porque é spoiler. Tem partes que uma personagem específica escreve em códigos uma carta e, sim, você é capaz de desvendar. Tem vários materiais extras que durante a leitura o livro sugere você pausar e ir lá conferir esse material extra e voltar, tornando sua experiência menos retilínea e, sim, mais labiríntica. Bom, voltando aqui pra minha cara agora, antes de eu falar sobre a minha experiência aqui com esse livro, eu já peço pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo inclusive. Deixa um like porque me ajuda demais a engajar esse vídeo, por favorzinho. E comente embaixo se vocês têm curiosidade de ler Casa de Folhas, se vocês já conheciam, se vocês não têm curiosidade nenhuma, mas que quiseram ver o vídeo de qualquer maneira, eu vou adorar saber. Minhas redes sociais ficam na descrição e caso queira comprar qualquer coisa na Amazon, absolutamente qualquer coisa, o meu link de associado fica na descrição. Usando o meu link, vocês contribuem de certa forma aqui pro canal, sem pagar absolutamente mais nada, e eu ganho uma comissão do site. Qualquer coisa, gente. Se quiser comprar uma geladeira, eu tô aceitando, entendeu? Então já salva aí no seu navegador o meu link, que aí ele já vai direto, entendeu? Obrigada. Vamos voltar agora para a quarta parte do vídeo, já me perdi, deve ser a quarta, que é a minha experiência com o livro e também um pouco sobre a casa. Assim, eu tinha muita expectativa com esse livro porque a espera foi muito grande e realmente, como eu falei, as expectativas foram todas derrubadas. Esse livro não é nada do que eu imaginava. Realmente eu imaginava que era uma história meio Shirley Jackson, sabe? Uma coisa meio Casa da Colina, e não é. E eu achei isso muito bom, honestamente. Os horrores aqui são outros. Até mais ou menos a página 100, o livro fica tentando realmente fazer ficar pra fora. Já começa pela dedicatória, que ele diz, não é pra você. E até a página 100, ele tenta te fazer ficar de fora. Ele tenta te falar, tipo, não entra aqui. Que aqui, isso aqui não é pra você, sabe? Não entra, não entra. Só que aí chega um certo ponto, quando a exploração começa, eu já vou comentar também sobre isso, que você meio que passa de um check, sabe? Como se você fizesse você não consegue mais parar de ler. E eu noto que realmente, antes das 100 páginas, muita gente desiste de ler. E tá tudo bem, cara. Eu acho que existem obras que você divide um neurônio com elas e outras que simplesmente não é pra você mesmo, sabe? Sem maldade, sem arrogância, sem nada, sabe? É neurônio. Tu divide um neurônio com a parada, vai funcionar pra você. Se não é teu tipo de história, cara, não vai ser, e é isso. E eu não digo isso realmente de forma prepotente, não, cara. Então esse livro, realmente, eu notei que ele é um baita 880. Aí depois que passa certa parte e você insistiu até ali, parece que o seu cérebro se acostuma como a narrativa tá sendo montada. Como ele é contado, você meio que descobre a fórmula, entre muitas aspas aqui, do autor. E aí é que você vê se ele funciona pra você ou não. Eu, depois que cheguei de certa parte, eu levei muito tempo até as 100 páginas, e depois das 100 páginas em diante eu desembestei a ler, que foi uma beleza. Eu comecei a ler ele no finzinho de março e acabei por volta do dia 20 de abril, mais ou menos.
Então foram cerca de 20 dias de leitura aí. Pra mim, o momento que eu não consegui mais parar de ler é quando o Navidson se perde dentro do labirinto. E aí, pra isso, eu vou ter que começar a comentar alguns aspectos da casa pra poder fazer sentido com a minha experiência. Essas esquisitices da casa não acontecem do nada. Primeiro que o Navidson percebe que o interior da casa tem alguns centímetros a mais do que o exterior, e aquilo cria um triplex na cabeça dele. Ele começa a pedir um amigo dele, pede o irmão dele ajuda pra ver ali, medir, pra ver se ele tá alucinando ou se realmente, de fato, a casa é maior por dentro do que por fora. E aí, em determinado momento, a Karen, na tentativa de trazer a casa mais agradável, dar uma cara mais de família e tal, ela pede pra instalar umas prateleiras pra ela colocar livros, pra colocar os badulac lá dela. E aí instala a prateleira. E aí no final de um capítulo, ela vai colocar a mão nessa estante e ela percebe que a prateleira cresceu 30 centímetros. E ela, assim, essa parte, assim, o efeito é sensacional. E aí eles começam a ver que, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui nessa casa. Alguns eventos mais pra frente, um closet aparece do nada. E é só um cômodo preto. Acabou. Preto do tom mais preto possível. Você vai acompanhando os efeitos que isso tem nos personagens da casa, né? Ali do registro Navidson. E o Navidson começa a colocar câmera em todos os cantos da casa. Também começa a filmar essas esquisitices, começa a acontecer. Até que aparece um corredor esquisito. E um corredor que é penumbra. Pensa na penumbra. Agora pensa na penumbra da penumbra da penumbra. É o corredor. Que eles chamam de corredor de 5 minutos e meio a princípio. E o Navidson dá uma perdida lá em algum momento. E ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. E ele não encontra nada além de penumbra. Até que ele chega num grande salão, que também é penumbra. E ele fica com medo de não conseguir voltar. Mas ali, enfim, ele consegue voltar, mas aquilo fica na cabeça dele, né? Óbvio. Como que tem isso dentro da minha própria casa? Como que é possível ter um labirinto assim dentro da minha própria casa? E é aí que a gente vai ter realmente o desconhecido. O completo escuro mesmo, tanto metaforicamente quanto literalmente. Ele fica obcecado em tentar entender por que tem aquilo ali embaixo da casa dele, até onde vai aquela penumbra, porque pra ele tem que ter um fim aquilo ali, né? Ele começa a fazer esse documentário da casa. Ele contrata ali um grupo também pra fazer a exploração, porque a Karen dá um ultimato pra ele, falou assim, cara, se tu entrar nesse corredor e explorar esse corredor aí, essa coisa esquisita, eu separo, pego as crianças e vou embora. Sendo que aí a Karen meio que não sabe que ele meio que já se perdeu ali, né? Enfim, essa parte abafa que eu não vou comentar muito não, porque é um fator que tem um peso na história e pode soar como spoiler e eu não tô aqui pra dar spoiler. Contrata essa equipe, são 3 caras, trabalham ali também com essa parte aí de audiovisual, pra poder explorar a casa e ele vai ficar de fora acompanhando as idas e vindas deles. No total são 4 idas e vindas, tá? Mas então são fitas que eles gravam, tipo exploração 1, exploração 2, 3 e 4. E aí, como eu tava falando, a casa utiliza muito o conceito da geometria não euclidiana, que óbvio que eu não vou saber explicar pra vocês o que é, mas durante a leitura eu fui procurar do que se tratava e eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que me fez entender, mais ou menos, né, como funciona esse lance da geometria não euclidiana, caso vocês tenham interesse também de pesquisar mais sobre a casa, etc, o conceito da casa, no caso, né. E o detalhe que eles descobrem nessas explorações que os corredores ali do labirinto, lá embaixo da casa, a partir desse corredor, não tem ventilação, não tem luz, e aí a única coisa que eu fiquei me perguntando é como é que eles respiraram lá embaixo se não tinha ventilação. Eu até marquei aqui no livro, na página... É a única marcação que eu fiz, na verdade. Na página 387, tem aqui alguns aspectos sobre a casa, que é aqui, ausência de luz, ausência de umidade, ausência de movimentação de ar, a temperatura permanece de 0 graus Celsius a mais ou menos 4,4 graus Celsius, ausência de sons, bússolas não funcionam lá dentro do labirinto escuro que eu comentei, né? E as paredes são de um preto uniforme com um leve tom acinzentado. O lugar inteiro pode alterar sua geometria num instante sem qualquer dificuldade aparente. Alguns já sugeriram que o rugido ou rosnado abafado é causado por essas metamorfoses. Ninguém encontrou o término do lugar.
Nenhum objeto jamais foi encontrado lá. Não há poeira. O resto aqui é spoiler. Então, tá me entendendo? A única dúvida que eu fiquei é como é que a galera ia explorar e ficava muito tempo se não tinha oxigênio. Se alguém souber me explicar isso nos comentários, por favor, vou adorar saber sua teoria. Então, é a completa escuridão e o completo desconhecido mesmo, no sentido literal e no sentido metafórico. Acho que ficou claro que esse labirinto tá dentro desse corredor de 5 minutos e meio, enfim. E a casa realmente, ela muda o tempo todo, de acordo com quem tá lá dentro do labirinto. Também tem isso, tem um fator psicológico ali no meio. Quando a pessoa tem... Acho que os dilemas da vida mais resolvidos aqui, fica mais fácil de lidar com o que acontece lá dentro. Quando as pessoas têm muitos demônios dentro da cabeça mal resolvidos, aí a casa não é tão gentil assim. Aliás, a casa não é gentil de jeito nenhum, tá? Ela é muito fria, literalmente. Então tem essa questão da subjetividade da casa também. E o autor do livro sugere a interpretação o tempo inteiro, mas fica muito a cargo do leitor interpretar como essa casa funciona, como esse labirinto embaixo dessa casa funciona. Embaixo, no meio, sei lá, o labirinto dentro da casa. Essa é uma história que, se você gosta de muitas explicações racionais e lógicas, talvez seja um livro para te deixar muito frustrado. Mas se você gosta de metáforas sobre a mente humana, principalmente, pode ser um livro muito interessante para você. Ele fala muito sobre a degradação mental, ele fala muito sobre saúde psicológica em si, saúde mental em si. E ele tem inúmeros gatilhos de violência, de todo tipo possível. Tem horas que ele não é muito descritivo, mas tem horas que é muito descritivo. Quem tem claustrofobia talvez fique um pouco incomodado em diversos momentos. Além do mais, tem bastante cena de sexo descritiva até mais ou menos a página 100. Então, se tu for ler, o meu pedido só é que você leia numa fase muito de boa da sua vida, que você esteja com a mente bem legal, porque o livro tem muita quebra de quarta parede, ele tenta te trazer pro lugar que o Johnny tá, que é um lugar um pouco obscuro. Talvez o livro te incomode se você não estiver na melhor fase da sua vida, o que acontece, não é um julgamento, pelo amor de Deus, tá? A vida é feita de altos e baixos, mas a gente sempre espera que a gente fique, né? Felizinho. Mas esse livro, ele é muito pesado no sentido de saúde mental, tá? Então ele tem inúmeros gatilhos ali. Então fica ciente. Se for ler, lê numa fase bem legal, bem tranquila, que você não vai se envolver emocionalmente com a história. Eu amei a jornada em si, foi completamente satisfatório pra mim. E talvez agora a minha opinião vá soar arrogante, mas não é a intenção. Quando dizem que esse livro não é pra todo mundo, eu entendo o que falam. Porque assim, ele assusta a princípio. Mas, na minha opinião, ele não é de difícil compreensão em suma, a história. Ele, como eu tava falando, ele tenta te dissuadir de ler a certo ponto, mas depois de um momento ele destrincha e vai, que é uma beleza. Que é mais ou menos a partir do capítulo 9 em diante. O 9 é um capítulo bem desafiador, e aí dele em diante é bem mais tranquilo de você acompanhar, porque se você passa do capítulo 9, você entendeu como funciona o livro. Se você não passa do capítulo 9, realmente é o tipo de narrativa que você não divide o neurônio. E é isso, e tá tudo bem, é normal. Isso não significa que você é menos ou mais inteligente. Tá entendendo? Então não é pra soar arrogante. É um tipo de narrativa muito específico, é o que eles chamam de literatura ergódica, né? Eu sempre falo gótica sem querer. Mas ele é um livro denso, ele é um livro que te faz trabalhar pela narrativa. Você simplesmente não consome só uma narrativa. Você trabalha por ela, você é um leitor ativo ali com ela, junto com o que o autor te propõe. E ele é um livro que te faz olhar no subtexto, além dos horrores, e sim é um livro sobre a densidade do nosso pensamento. E como isso pode ser benéfico e maléfico ao mesmo tempo. Então ele é um livro que requer tempo. Na minha singela opinião, pra absorver ele, não dá pra você ler ele, tipo, rápido, enfim. Se você conseguiu, beleza também, eu não tô aqui pra te julgar. Mas a minha experiência foi que, tipo, eu não tive pressa pra ler ele. Eu li ele relativamente rápido, né, por uns 20, 25 dias. Não foi algo que eu considerei assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Mentira, teve várias partes que eu falei, não tô entendendo nada, mas aí a compreensão vinha depois. Tem hora que tu se sente super inteligente lendo ele, caraca, entendi tudo aqui. Aí na página seguinte o livro te faz parecer, tipo assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada, retiro o que eu disse, eu não sou inteligente nada. Mas enfim, ele vai intrincando o entendimento com o tempo. Eu acho que esse livro você vai entender ele muito melhor se você for com um sentimento do que com a lógica.
E eu sinto que eu vou precisar reler esse livro um dia na minha vida, menos afoita, sabe? Pra poder pegar todas as nuances, porque esse é um tipo de livro que você entende em suma o que tá acontecendo e numa releitura você vai pescar outras nuances e vai trabalhar por aquela história. Eu gosto desse tipo de coisa, então pra mim valeu muito a pena. Agora, sobre ser um livro de horror, 95% do livro eu não me senti incomodada de jeito nenhum, mas isso é uma experiência individual. Tirando uma cena específica da Karen quase lá no final do livro que eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu não senti medo. O verdadeiro horror aqui tá nas nuances da mente humana. Mas ele tem muito material pesado sim, entendeu? Por isso que eu aviso dos conteúdos, ele tem muito conteúdo sensível. E pode ser que ele te cause medo por diversos motivos, sim. Eu tive muito incômodo em diversos momentos, mas medo em si, não. E aí, como eu tava falando, o Johnny, ele quebra a quarta parede muitas vezes e tenta te trazer pra história, ele tenta te trazer pros surtos que ele tem, ele tenta te trazer pro que ele tá sentindo, e por isso que é interessante você ler sem se envolver emocionalmente. E ele tem muitos acessos de paranoia. Aliás, depois desse livro, eu nunca mais vou usar a palavra paranoia de forma leviana. Porque eu fui entender que paranoia é um bagulho muito sério depois de ler esse livro. Porque a gente usa como gíria, né? Paranoia. Ah, tô paranoica. Não. Enfim, eu não vou ficar falando muito mais sobre a casa e tal, além do que eu falei, porque perde a graça se eu começar a dissecar tudo que eu pensei e tudo que tá escrito no livro também. E esse livro é muito sobre aceitar que você não tá entendendo, mas aí depois não tá entendendo e aí tá entendendo de novo durante a trajetória. É aceitar que você vai ficar perdido ali na narrativa e nem tudo vai fazer sentido na sua vida, assim como também tem coisa que não vai fazer sentido na leitura e tem coisa que vai. Um livro que fala sobre arrependimento, sobre as escolhas que a gente faz na vida, as boas e as ruins, e as consequências de tudo isso, entende? Como a gente encara a vida, como a gente encara os nossos dilemas. E fala muito sobre o viver aqui e agora também, que é algo que eu trago muito pra mim. Como uma pessoa muito ansiosa, eu tento não viver pensando em muitas coisas no futuro e tento me ater ao presente. É um trabalho diário, porque é difícil pra uma pessoa ansiosa. É pra gente não deixar nossas pendências criarem um ninho de rato. O desconhecido ali desse livro, pra mim, é uma grande metáfora pra isso tudo. Lembrando que essa é só a minha opinião e a minha interpretação, você pode ter a sua, e se quiser compartilhar comigo, eu vou adorar saber. O ponto alto e o ponto baixo pra mim. O ponto alto pra mim, além de adorar a história e a forma como ela foi contada, foram alguns efeitos que algumas cenas me causaram. Tem uma cena que foi uma das melhores cenas que eu li na minha vida, não em sentido de conteúdo, no sentido de bater o conteúdo, identificação com o conteúdo, mas sim em questão de efeito. Tem uma cena que é uma situação crítica que tá acontecendo, uma situação meio que de vida ou morte. Algumas portas batem, muitas portas se batem consecutivamente. E o efeito que o autor conseguiu causar no leitor, pelo menos pra mim, sabe? O efeito do bater de portas, você sente como se estivesse acontecendo na sua frente esse bater de portas. Como eu visualizei, parecia que tava batendo, até meus cabelinhos voando, assim, de bater de porta, me sentia assim. Então era como se todas essas portas estivessem sendo fechadas na minha cara. Eu achei impressionante a capacidade do autor ali em causar esse efeito, esse impacto. Foi uma das melhores cenas que eu já li na minha vida, de verdade. E o ponto alto pra mim, além da história ser interessante, a melhor parte pra mim é a do registro Davidson, sabe? Que é tudo que tá acontecendo lá dentro da casa. A experiência de ler um livro que é contado de uma forma muito diferente do que a gente tá acostumado. E o ponto baixo pra mim é o Johnny, um dos narradores principais, né? Cara, assim, a gente entende por que ele é assim. É assim, quando o Johnny começa a falar no meio, ele interrompe o documentário e a gente fala, vai, chato, fala. Mas assim, eu entendo por que ele é assim. Não é passando pano pra ele, porque eu não acho ele correto em muitas coisas. Você entende, sabe? Não é pra você se apegar ao personagem, é pra você ler e entender. Ou não entender também. Fica aí o questionamento. E o Johnny, ele é o ponto de conexão entre as três narrativas, né? Ele conecta o registro Davidson com as coisas do Zampano, que é o cara que ficou obcecado pelo registro Davidson. E também o Johnny também ficou obcecado pelo registro Davidson. E assim, ele é um pouco chato narrando algumas vezes. E fora que assim, toda mulher que aparece quer fazer várias coisas com o Johnny. Eu falo, meu filho, já entendi, passa, tá bom, meu querido. E o detalhe é que, se você não sabe, se todas as cenas de sexo que tem com o Johnny
é a alucinação dele ou se de fato aconteceram. Se todas essas mulheres que apareceram realmente queriam o Johnny ou se era tudo aqui na cuca dele. Muita coisa, na verdade, você pensa se foi viagem de todo mundo ali, se de fato aconteceu, se de fato existe esse registro no Davidson, se é viagem de todo mundo ali. Então, uma grande teoria do livro aí. E eu deixo até pra você... se você leu, comenta aí embaixo. Você acha que isso tudo existiu ou foi tudo uma grande viagem? Mas a narração do Johnny atrapalha a história de maneira alguma. Ele só é enjoado, coitado. Não atrapalha em nada a experiência, sinceramente. E última parte desse vídeo. Afinal de contas, vale a pena ler Casa de Folhas? Depende. Como eu falei durante esse vídeo inteiro, ele é um livro que ele é um tema muito específico, contado de uma forma muito específica e vai depender muito se você gosta desse tipo de desafio ou não. Ele só vai funcionar se tu gosta realmente desse tipo de história e se você não tem pressa nenhuma de ler. Do contrário, vai ser uma experiência extremamente maçante pra você. Então vai ser enjoado e vai ser um dinheiro jogado no lixo se você não gosta desse tipo de história. Convenhamos, esse livro tá caríssimo pra gastar à toa. Eu dou graças a Deus que eu gostei dele, porque olha... Então só vale o investimento realmente se você gosta de trabalhar pela história, se você gosta desse tema, se você não tem pressa nenhuma pra ler, se você gosta desse tipo de desafio, se você quer encarar esse tipo de desafio e se você não tem nenhum problema com conteúdos sensíveis. Porque essa história vai te ocupar bastante espaço mental e vai te ocupar bastante do seu tempo. Então, realmente, só vale a pena se você tiver investido e se você quiser muito. Pra mim, valeu a pena demais. Eu refleti muita coisa da minha vida. Eu gosto muito de desafios literários também, pelo menos um por ano. Meu próximo desafio é ler o S, lá do J.J. Abrams, que eu tenho há 50 anos. Comprei por, tipo, R$60 na época e ele virou ele agora tá sendo vendido por uma pequena fortuna aqui no Brasil. Enfim, e juntou o fato também de Casa de Folhas ter sido uma das inspirações pra jogos que eu amo e valeu muito a pena. Definitivamente um favorito da vida. Foi uma experiência engraçada também porque eu me senti distante dos personagens, eu não me importava muito com eles, mas eu me importava com o que ia acontecer. É uma espécie de curiosidade mórbida que o ser humano tem de ver treta acontecendo por aí. Ao mesmo tempo, eu esperei que tudo desse certo no final das contas, apesar dos pesares. E só vai valer a pena se tu curtir esse tipo de história, saca? Do contrário, quer passar por esse desafio? Vai, pelo amor de Deus. Inclusive, eu vou deixar o link dele pra compra na descrição da Amazon, beleza? E assim, cara, se tu viu esse vídeo até aqui, inscreva-se neste canal, pelo amor de Deus. Vamos chegar aí aos 1.600 daqui a pouco? Vamos chegar. Falta um pouquinho, na verdade. Mas se inscreva aí nesse canal e seja bem-vindo também, que se você chegar por esse vídeo, falo de literatura, de gêneros literários diversos aqui. Eu gosto muito de fantasia, sci-fi e dramas históricos, mas eu leio de tudo. Então, e também te agradeço por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!